Na nossa vida, todos nós andamos acompanhados. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, a gente está acompanhado. Por quem? Aí depende. Depende do quê? Depende de você. Eu não sei se você já se perguntou, quem será que são os desencarnados que andam comigo, né? Eu não sei o nome deles, mas eu sei a qualidade deles. É só você olhar a qualidade dos encarnados que andam com você. Que tipo de companhias você tem na sua vida? Que tipo de amigos você tem na sua vida? Pode acreditar, os desencarnados com quem você anda são muito parecidos, de uma qualidade muito parecida. Às vezes uma pessoa ela chega numa casa espírita ou numa casa de umbanda, né? E acredita estar sofrendo de um processo obsessivo e, nossa, pelo amor de Deus, tira essa entidade de tem alguém aqui me vampirizando ou me querendo o meu mal, tal. E eu acredito que se a gente conseguisse materializar essa entidade, assim, e colocar na frente da pessoa, a pessoa ia falar, não, isso não é inimigo não, isso é amigo. Da mesma forma que muitas pessoas encarnadas com quem a gente anda não são boas companhias, mas a gente chama de amigo. Já parou para pensar nisso? Na nossa sociedade isso é muito comum, né? Eu acho assim, né? Amigo é uma coisa difícil da gente bancar. É difícil você bancar um amigo de verdade. Sabe por quê? Porque amigo de verdade, ele quer o teu bem. Só que nem sempre você quer o seu bem. Amigo de verdade, ele não vai sempre passar a mão na sua cabeça. Amigo de verdade é aquele que pelas suas costas ele te defende, ele não deixa falar mal de você. Mas na tua frente, se precisar te descascar, ele te descasca, certo? Mas por algum motivo a gente busca na nossa vida amigos que são o extremo oposto disso. De todo modo, eu, Luciano, pauto a minha vida nessa questão, né, obsessão espiritual, eu procuro seguir o ensinamento de um homem que esteve na Terra 2000 anos atrás, chamado Jesus, que disse de forma muito clara uma frase que todo mundo consegue entender. Ele falou assim, aonde estiver a carniça, lá estarão os corvos. Já ouviu essa frase? Isso é uma frase que foi dita por Jesus em mais de um evangelho, não vou saber citar versículo e tal, mas ele falou, onde estiver a carniça, lá estarão os corvos. O que ele chama de carniça e o que ele chama de corvos? Chama de corvos a esses irmãos que nós estamos chamando como vampiros, obsessores, quiumbas, e chama de carniça o que está dentro de nós, que está alimentando eles. De modo que, segundo o próprio Mestre Jesus, não adianta retirar um espírito porque no lugar dele vem 7. Não adianta retirar 7 que no lugar dele vem 49. A única forma de resolver uma obsessão espiritual não é se livrar dos corvos, é se livrar da carniça. Olha que legal. Esse é o objeto de trabalho da nossa casa. Se você, quando for subir a escada, antes de entrar na nossa casa, reparar, tem uma placa ali na frente, escrito assim, né? Instituto Pedra da Lua, Estudo e Desenvolvimento da Consciência Humana. Por que essa frase? Porque essa frase resume o objetivo da nossa casa. O objetivo da nossa casa é o desenvolvimento dessa dimensão do nosso psiquismo chamado consciência. Uma dimensão do nosso psiquismo que eu acredito que em muitos seres humanos, nesse atual momento, está começando a despertar, inclusive em mim. Começando a despertar. O que chamo de começando a despertar? É parecido com o começar a despertar de manhã quando a gente acorda. Quando você acorda de manhã, imagina, você levanta da tua cama, você já levanta com pique total, fazendo todas as coisas? Não, né? A gente levanta meio sonolento, né? A gente levanta com o olho meio aberto, meio olho fechado, a luz ainda incomoda um pouco. Se marcar, a gente deita no sofá e volta a dormir. Então, para mim, esse é o momento que eu, pelo menos, estou vivendo nesse momento e acredito que muitos seres humanos estão vivendo nesse momento. A gente já vislumbra uma espécie de despertar da consciência, mas uma consciência que, se a gente não tomar cuidado, ela volta a dormir de novo. E quem que assume o comando da gente quando a consciência está dormindo? Uma outra dimensão do nosso psiquismo chamada ego. Você achou que eu ia falar obsessor, né? Não, é você mesmo. Nosso ego. Nosso ego é uma dimensão do nosso psiquismo, cara, que está preocupado, na verdade é o nosso lado mais primitivo, é o nosso lado mais animal. Ele está mais preocupado com questões de sobrevivência do que com questões verticais, de elevação espiritual. Em outras palavras, o nosso ego ele se preocupa mais com a gente, mais com os nossos desejos,
do que propriamente com os princípios e valores universais que estão presentes em todo ser humano, que Deus colocou na nossa consciência desde a nossa criação. Todo ser humano, isso é a minha crença, você não precisa concordar com ela. Todo ser humano veio do mesmo Pai, que é puro amor, o Criador, que é pura bondade, pura luz. Logo, todo ser humano traz em seu interior, no âmago do seu ser, uma centelha divina. O que é uma centelha divina? É uma partezinha do Criador. É um deusinho, um pedacinho de Deus dentro de você. Não, todo ser humano, não, né? Tem uns que, pelo amor de Deus, todo ser humano. Isso é a minha crença, você não precisa concordar com ela, tá legal? O que acontece? Todos nós fomos desprogramados. Fomos desprogramados, uns mais, outros menos. Esse momento de despertar da consciência a que eu me refiro é um momento em que a gente começa a desconfiar que a vida não é só comprar coisas que eu não quero com o dinheiro que eu não tenho para mostrar para pessoas que eu não gosto, o cara que eu não sou. O momento que a gente começa a desconfiar que talvez eu esteja nesse planeta para fazer algo mais do que ganhar um pouquinho de dinheiro, namorar um pouquinho e voltar para o mundo espiritual. Momento em que a gente começa a desconfiar que a gente tem um poder verdadeiro e real de transformar o mundo, primeiro a nós mesmos e depois o mundo à nossa volta. Momento em que a gente começa a entender que apesar de render como um fusquinha a vida inteira, eu sou uma Ferrari. O meu potencial ele é muito maior do que eu consigo explorar. E por que eu não exploro? Porque eu sou preguiçoso? Pode até ser, mas basicamente porque eu não sei como explorar. Me falta uma coisinha chamada autoconhecimento. Objeto de estudo dessa casa.